Diz assim a palavra de Deus, Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Tem uma tradução que diz, não havendo sábia direção, o povo se corrompe. O povo se corrompe. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Diga amém. Podeis tomar assento. Nós estamos com um tema para esta segunda-feira, na nossa, podemos dizer assim, terceira aula do estudo que nós iniciamos sobre liderança cristã, e hoje falando com o tema princípios para uma liderança autêntica e eficaz. Vou recapitular: princípios para uma liderança autêntica e eficaz, baseado neste versículo inicial de Provérbios 11, versículo de número 14, que diz que não havendo sábia direção, o povo se corrompe, mas na multidão de conselheiros há segurança. Glória a Deus. Meus irmãos, não existe igreja sem princípios. Não existe vida cristã sem princípios. Eu vou até um pouco mais longe. Não existe família sem princípios. Não existe. O sonho de todo líder é justamente ser capaz de realizar com êxito a sua missão e produzir excelentes resultados. Porém, ele só vai conseguir produzir e com excelentes resultados baseados em princípios. Ele não pode, em instante algum, fugir desses princípios. São esses princípios que norteiam o seu caminho, a sua jornada e, digamos de uma maneira mais ampla, toda a sua direção, toda a sua liderança. E nós estaremos mostrando aqui para os irmãos que liderar é um ministério cristão imprescindível. Liderar é um ministério cristão imprescindível. Se alguém não tocar a trombeta, o povo não se reunirá para a batalha. Ou seja, alguém precisa tocar a trombeta, porque senão o povo não se reúne para a batalha. Deixa eu perguntar, tem trombeteiros aqui, irmão, para tocar trombeta? Porque na antiga aliança, quando o sacerdote mandava tocar a trombeta, o povo se reunia para a batalha. E eu digo para você que se alguém não tocar a trombeta, o povo não se reúne para a batalha. Vai ficar dispersos. Mas tudo isto baseado em princípios. Os princípios para uma liderança autêntica e eficaz. E eu estudando sobre esse tema, eu anotei aqui 7 princípios. Quantos princípios? 7. Olha, existe uma infinidade, mas nós vamos falar apenas de 7 princípios. O primeiro é o princípio, irmão, a escolha das pessoas certas. Ou seja,
Você não vai escolher e ter, sobretudo, uma liderança eficaz se você não fizer uma escolha certa. Você tem que pegar cada pessoa, ainda que elas não sejam capacitadas, porque é muito melhor você iniciar com pessoas que não são capacitadas, porque aí você vai colocar nelas uma dimensão diferente, uma visão diferente daquilo que você pretende fazer através da vida delas. Então é muito melhor a gente começar com pessoas que dizem: ah, mas eu não sei, só que eu tenho vontade de fazer. Ah, mas eu não tenho sapiência, eu não tenho conhecimento. Melhor ainda, porque nós vamos inserir ou imprimir nessas pessoas a vocação de ser líderes. E vamos mostrar para elas quais são os caminhos. Então, primeiro, você tem que fazer uma sábia escolha. E isso gera princípio. Se você nem tem princípios, como é que você vai fazer uma sábia escolha? Então, escolha as pessoas certas. Olha o que diz a Bíblia, Êxodo capítulo 17, o versículo de número 9. Eles iam para uma peleja. Peleja tem perdas, tem mortes, mas tem conquistas. E você não pode escolher alguém para uma peleja se não esteja esta pessoa dentro de uma dimensão que você espera. Seja uma pessoa espiritual, ela pode não ter muita sabedoria. Você lembra da espada que matou o rei Acabe? Foi de um soldado simples. Ele foi para a batalha, ele não sabia manusear muito aquele dardo, aquela flecha. Ele não sabia muito. Mas ele diz: olha, eu vim para a batalha, e a batalha já está terminando, nós estamos quase ganhando a peleja, mas eu não vou levar esse negócio para casa, não. Eu trouxe aqui, tá, essa lança, eu não vou levar ela pendurada nas minhas costas, não. Eu vou jogar ela para cima e cair na cabeça de quem cair. Mas não vou levar esse negócio para casa, não. Caiu bem em cima de Acabe. Feriu Acabe, Acabe morreu. Ou seja, era um soldado simples, mas ele tinha vontade de vencer batalhas. Então, você não pode ir para uma batalha sem escolher ou fazer uma sábia escolha. E aí está escrito: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homem e sai a peleja contra Amaleque. Olha aí, escolhe. Não mandou pegar qualquer um, porque às vezes a gente quer pegar para fazer a obra de Deus. Não é só a pessoa estando despreparada. Às vezes nem crente direito nem convertido direito, nem nasceu de novo, não teve um encontro genuíno. A primeira fala que você der, exigindo alguma coisa dessa pessoa, ela diz: você está pensando que eu trabalho para você, rapaz? Você quer mandar em mim? Ou seja, ela não tem humildade para aceitar a correção. Não tem pessoas que às vezes se arruma, você é dono de uma loja, se arruma ela como funcionário. Daqui a pouco ele está querendo mandar em você, mandar no patrão, no dono da loja. Eu quero fazer desse jeito, é desse jeito. Não, mas estou mandando você fazer assim. Não tem humildade. Então preste atenção. Aqui foi feita uma escolha. Só que Moisés orientou Josué, filho de Nun. Escolhe-nos homem, não pega qualquer um não. Escolhe-nos homem e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte, e a vara de Deus, ou seja, a direção, estaria com o líder maior, Moisés. E ele dizia: a vara de Deus estará na tua? Não, estará na minha mão. Eu estou com autoridade. Eu sou a liderança maior, disse Moisés. Todavia, a ordem foi para escolher. Escolhe-nos homem. Então, o primeiro princípio aqui, para uma liderança autêntica e eficaz,
é você fazer uma sábia escolha. Escolher as pessoas certas para os departamentos. Você não vai escolher uma pessoa que não sabe cantar para uma área do canto. Uma pessoa que não sabe contar dinheiro para tesouraria. Eu me lembro de uma igreja que foi escolhido alguns porteiros, e os porteiros eram tão desprovidos de preparo, que teve um dia que ele ficou lá na porta com a perna aberta, viu um cachorro, passou debaixo da porta, e ele lá assim, e entrou na igreja, e correndo lá dentro da igreja, e pega, e o porteiro tá lá, com a porta. Irmão, despreparo. Ele ficava lá olhando assim, distraído. Então você não vai pegar uma pessoa assim para fazer um trabalho desse. Se é simples, vamos prepará-lo, vamos ensiná-lo. Mas tem gente que não é só simplicidade. A sua vocação não é para aquela função. E você acaba matando a pessoa, porque você exige dela o que ela não tem. Por que não tem? Porque não é a vocação dela. Paulo escreveu dizendo que cada um deve militar segundo a sua vocação, a sua chamada que recebeu de Cristo. Então, primeiro princípio, escolha as pessoas certas. Segundo princípio, pessoas idôneas que gozem de confiança. É o segundo princípio. Você não pode pegar assim pessoa que nem fiel é, que nem idônea são. Não é porque a pessoa está começando, mas é porque a pessoa não tem princípios, trata, não cumpre, vai exigir alguma coisa do seu liderado, mas não é exemplo. Então, tem que ser pessoas idôneas que gozem de confiança. E tem muitas pessoas assim na igreja, que gozam de confiança. Que as pessoas, não, essa pessoa aí, olha, é certinha. Essa pessoa aí é fiel. Vamos ver isso, o que diz a Bíblia, Neemias, capítulo de número 7, versículo de número 2. Pessoas idôneas que gozem de confiança. Olha o que está escrito em Neemias 7 e 2. E nomeei Anani, ou Anani, como queiram, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Olha aí. Ele não pegou porque dava o maior dízimo na congregação. Ele não pegou porque era filho do fulano de tal. Opa, vamos dar um cargo para ele, porque aí a gente vai segurar toda a família. Não, pegou por causa da fidelidade. Eram pessoas que gozavam de confiança. Eram pessoas idôneas. E aqui está escrito que quando Neemias, ele foi alistar esses homens para estar com ele na batalha, está escrito que ele nomeou Anani, meu irmão, ele disse, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém. E ele fala o motivo, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Mais do que muitos. Ou seja, esse serve. Até Deus faz essa escolha. Quando Davi, ele foi compor o seu reinado lá em Israel, a Bíblia diz, e ele descreve isso, e tem gente que acha que é Deus ali falando, mas na verdade é o salmista. Claro que Deus também faz isso, mas no Salmo 101 ali, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Foi o início do reinado de Davi.
Ele estava escolhendo homens para estar ao seu lado. E ele diz, olha, os meus olhos vão procurar os melhores. Tem gente que atribui essa palavra a Deus, pode ser até aplicada, mas se você ler o Salmo todo, você vai ver que a fala aí é de Davi. Ele iniciando o seu governo, ele diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Esse me servirá. Então é muito importante você, como líder, primeiro, escolha as pessoas certas. Segundo, pessoas idôneas que gozem de confiança. Terceiro princípio, pessoas com objetivos definidos. Pessoas que têm um objetivo. Sabe que tem gente na igreja que vai ficar 50 anos na igreja, nunca vai chegar no posto de diácono. E se alguém o levá-lo ao diaconato, vai matar. Porque o seu objetivo na igreja não é de ser um diácono. Ela aceitou Jesus e ela quer ir para o céu. Mas ela não tem vocação para ser um diácono. E tem pessoas que chegam no posto do diaconato e não pode tirá-lo dali. São eternos diáconos. Que isso, pastor? É verdade, são eternos diáconos. Se alguém se atrever e levá-lo ao presbitério, pode matar essa pessoa. Eu me lembro de um que foi levado assim, ele tinha o dom do diaconato. Ele tinha o dom, fazia um trabalho excelente. Aí levaram ele, por causa do trabalho que ele fazia lá embaixo, levaram ele para cima no púlpito. Mataram ele. Porque lá era o lugar de atuação dele. Lá embaixo, servindo os irmãos na porta, corria lá no banheiro, fazia isso, fazia aquilo, atendendo o povo. Quando levaram ele para o presbitério, matou ele. Matou. Começou a dar problema dele com outro presbítero e acabou no fim, ele parou de caminhar na fé. O que é isso? São eternos diáconos. Tem uns que são eternos presbíteros. Se você levar para o posto de evangelista, você mata. Outros que não pode, esse cara prega muito, mas o dom é de evangelista. Se tirar ele e colocar numa igreja para dirigir, ele acaba com a igreja. Porque a mensagem dele é de evangelizar. Ele é um evangelista, mas tem que ter um pastor por perto, para ficar atento, para ficar ajudando ele. Porque se deixar ele sozinho na liderança de uma igreja, ele mata a igreja. Porque a igreja não é dirigida só com gritos, isso, movimento, não. É palavra. E a igreja precisa de um pastor para pastorear. Então preste atenção. Aqui nós vemos que tem que ter pessoas com objetivos definidos. Olha o que diz lá, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 10. Olha o que está escrito. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Isso são pessoas com objetivos definidos. Você está seguindo aquilo que eu te ensinei? Disse Paulo. Tu está seguindo, Timóteo, o que eu te ensinei? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina? O modo de viver, ou seja, como é que você está vivendo, Timóteo? Está certinho? Você não está tratando e não cumprindo, não, né? Você não está comprando e enganando as pessoas, não. Como é que você está andando na sã doutrina? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o seu modo de viver. Quais são as suas intenções? São as mesmas dos princípios? Porque hoje tem pessoas que tentam se aproximar do ministério para não trabalhar mais. Eu me lembro de uma pessoa que recorreu à igreja porque queria apenas pegar a cesta básica. Lá em Caraguatatuba, você lembra, Rui? E aí nós descobrimos que ela pegava cesta básica na igreja católica, no centro espírita, em 4, 5 igrejas evangélicas. Aí no dia certinho de pegar a cesta, ela aparecia na igreja.
No dia de pegar, aí ela via. Aí, tava Glória, tá bom, olha aí. Aí um dia, eu passando de carro, eu vi ela saindo. Eu passando lá em Caraguatatuba, em frente ao centro espírita. Eu vi ela saindo do centro espírita com uma cesta. Eu falei, não, eu vou parar e vou cumprimentar ela e vou ter uma fala agora. E aí, irmã, como é que vai? Pai do Senhor, irmã? Nossa, irmão. Ela se desmanchou. Já sei, irmão. Tá. E aí os irmãos me contaram que ela pegava da igreja católica. Ou seja, ela vendia, diz uma irmã, ela vende cestas básicas, ganha e vende para as vizinhas. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, as suas intenções, sua fé, como é que está? Está sadia, longanimidade, como é que está o seu amor, a sua paciência, ou seja, a sua perseverança. Então, o que é isso? São princípios, tá? Pessoas com objetivos definidos. Paulo pergunta no decorrer do ministério de Timóteo, você está firme aí, Timóteo? Você está seguindo realmente a minha doutrina ou você já se esmoleceu? Você já deixou os princípios? Ele tinha objetivos definidos. Isso é de suma importância. Esse é o terceiro. O quarto princípio, vamos para o quarto. Deixa eu recapitular. Primeiro princípio, né? É a escolha das pessoas certas. Segundo, pessoas idôneas que gozem de confiança, tá? Terceiro, pessoas com objetivos definidos. Quarto, delegação de tarefas ou de missões. Você tem que delegar. Você quer conhecer alguém? Você quer conhecer uma pessoa? Faz o quê? Qual é o adágio popular que diz lá fora? Dá poder para ela. Dê poder. Para ver como é que é. Então, delega, é a delegação de tarefas. Pastor, mas tem isso na Bíblia? Tem. Mas quando você está norteado, desde o primeiro princípio que eu disse, você fazendo uma sábia escolha, aí sim, você pode delegar tarefas ou missões específicas e as pessoas serão capazes de executá-las cabalmente. Vamos ver isso? Olha o que diz a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 18, os versos 21 ao 25. Olha para cá, Moisés estava encrencado. Moisés estava o quê? Encrencado. Ele não estava aguentando mais o peso da sua responsabilidade. Olha para cá, Moisés está como alguns pastores nos dias de hoje, que o povo tem que se achegar a ele, ajudar. Irmão, está precisando de alguma coisa? Já pagou o aluguel esse mês? Pastor, como é que está? Está tudo bem mesmo, pastor? Não me negue, eu sou o seu companheiro, o seu amigo, o seu irmão, eu congrego aqui, eu me preocupo com o irmão. Como é que está, pastor? Como é que está? Hoje, isso é raríssimo. Dificilmente o pastor recebe uma ligação, ou dificilmente alguém se aproxima do pastor para dizer, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Está precisando de mim? Dificilmente. Mas pastor, o senhor pode vir aqui em casa orar por mim? Pastor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Pastor, eu preciso de um conselho. Pastor, eu preciso. Não buscam o pastor para saber se o pastor tem falta de alguma coisa. Moisés estava se desmanchando. Ele não estava aguentando mais o peso da responsabilidade. Aí, ele tinha um sogro. Como é que chamava o sogro de Moisés? Jetro. Um homem sábio, já decrépito, com uma certa idade. E esse homem olha e diz, olha, vou perder o meu genro rapidinho. Vou perder ele. Vou perder o meu genro. Porque, olha, ele está se matando. E ele está como esses caminhões, né, o caminhão, numa rua barrenta, e os pneus são careca. Aí liga o motorzinho,
e não sai do lugar. Moisés estava assim, Rose, não saía do lugar. Estava como que empacado, mas não porque ele queria, porque a tarefa, a responsabilidade era muito grande. Aí chega até ele Jetro, o seu sogro, e diz: ó, Moisés, você vai desfalecer, você não vai aguentar. Estou vendo, você não vai aguentar. Ah, mas eu aguento, meu Deus, é que eu vivo. Rapaz, você está morrendo, você não vai aguentar. E aí, dá um conselho para ele: tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Olha aí, homens capazes. Eu estou falando do quê? Delegação de poder, de tarefas. Procura homens capazes. Mas homens temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Eles não podem ser contra o dízimo, tem que ser dizimista. Que aborreça a avareza e põe sobre eles, né, por maiorais de 1000, com a capacidade para liderar 1000, outros com a capacidade para liderar 100, outros com a capacidade para liderar 50, e tem aqueles que têm a capacidade para liderar 10. Vai ter capitão de 1000, capitão de 100, capitão de 50 e capitão de 10. E aí nos versículos seguintes, para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave, né, imperioso, graúdo, aí eles vão trazer para você, eles tragam a ti. Mas negócio pequeno, eles julgam lá, eles resolvem, porque tem gente que tudo quer trazer para o pastor. Às vezes um probleminha que entra a liderança lá, poderia ser resolvida, mano. E aí está um brigueiro lá, uma coisa simples. Ele diz: não, as coisas graves, problema graúdo, envolve pecado, exclusão, disciplina, traz ao pastor. Mas coisas pequenas, eles mesmos julguem. Assim, olha o conselho de Jetro: assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão sozinho? Nananina, não. Eles a levarão contigo. E aí vem, rapidamente: e isso se fizeres, e Deus te mandar. Olha a sabedoria, a sapiência de Jetro. Se você fizer isso, ou seja, Deus aprovar, Deus ordenar, Deus mandar, poderás então substituir. Assim também todo esse povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. O que é isso, irmão? Sapiência. O que é isso? É a delegação de tarefas. É você passar para as pessoas responsabilidade. Então isso é muito importante. Princípio para uma liderança autêntica e eficaz. O quinto: seja organizado e desperte talentos. Olha o que Paulo escreveu, Colossenses 2:19. Rapidamente, só para mostrar, por causa do tempo. 2:19, ligado à cabeça, tá? A cabeça é quem da igreja? Quem é a cabeça? Cristo. Jesus é a cabeça, ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado, tá vendo? O que eu estou dizendo aqui? Seja organizado e desperte talento. O corpo, né? Seja um corpo de liderança ou da igreja em seu todo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Vai crescendo. O departamento tem que crescer, a igreja tem que crescer, tudo tem que crescer. Se não cresce, é porque nós estamos falhando, é quem está com o pastor está falhando, é o seu departamento às vezes falha, e aí o pastor sofre o dano, e muitas vezes não é nem da gente não ensinar, parece que entra aqui e sai do outro lado.
As pessoas não põem em prática aquilo que nós ensinamos em cima do altar. Por quê? Se colocar em prática, funciona. Por quê? Porque ligado à cabeça, que é Cristo, todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo para o aumento de Deus. Vai crescendo. Aí tem um outro versículo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Olha o que diz lá. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Qual é o tema? Seja organizado e desperte talentos. Paulo diz, olha, desperta o dom que existe em ti, viu, Timóteo? Foi eu que coloquei as mãos sobre a sua cabeça. Ou seja, não deixe esse dom esfriar, porque tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal, Paulo começou mal, perseguindo a igreja, teve que ficar até cego, mas terminou bem. E ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Tem gente que diz, não combati o bom combate, arrasei com a minha carreira e perdi a fé. Oh, desgraçado, não aprendeu nada. Você vê que penúria de pessoas que não se baseiam em princípio. Tem gente que começa mal, mas termina bem. Tem gente que começa mal e vai no meio ele está mal e no fim está pior. Por quê? Ele parece que está vivendo o que diz a Bíblia, que aquele que é santo seja santificado ainda. Mas o que é sujo, suje-se ainda. Cada vez ele vai enfiando a cara na lama. Cada vez vai ficando pior. Paulo foi contra alguns princípios da igreja de Corinto e alguns más costumes. E ele diz, olha, vocês estão equivocados. Está lá no capítulo 11, verso 17. Vocês se reúnem no templo para adorar a Deus, mas ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando cada vez mais pior. Ou seja, vocês estão piorando. Tá? Está lá em 1 Coríntios 11, verso 17. Para deixar os irmãos claro na Bíblia, que a gente ensina aqui Bíblia. Vamos para o sexto princípio. Valorize o aprendizado. Não aceite o fracasso. Isso aqui é o sexto. Valorize o aprendizado e não aceite o fracasso. Quando alguém fracassou no seu departamento ou no seu posto de trabalho, vai saber o motivo. Por que fracassou, irmão? Eu te ensinei corretamente, politicamente correto. O que aconteceu? Não aceite o fracasso. Porque hoje é um, amanhã mais outro, e assim sucessivamente. Você vai trabalhar com uma liderança fracassada, inclusive você. Com líderes que não serão formados, porque são fracassados. Uma hora está animado, outra hora não está. Uma hora vamos pegar a onça, outra hora está fugindo da onça. Uma hora eles estão na igreja, outra hora está lá no rodeio. Aqui não tem, né? Mas lá no interior a gente ensinando, lá está lá no rodeio. Aqui está lá nas músicas, está lá na praia, peladão. Oh, para com isso. Então, precisa valorizar o aprendizado e não aceitar fracasso. Olha o que Paulo aconselhou Timóteo, o que ensina Timóteo para que ele não venha sofrer o dano sozinho, porque escolheu pessoas que não valorizaram, tá? É no capítulo 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo 3, os versos 14 ao 17. Diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado. Ou seja, valorize o aprendizado. É onde você vai requerer das pessoas. Pô, eu te ensinei politicamente correto. Te ensinei biblicamente. Como é que você fracassou nisso ou naquilo? Sendo que eu te ensinei. Vamos achar
aonde reside essa fraqueza, aonde houve uma falha. Então, Paulo, antes de colocar Timóteo no trabalho, ele o instrui dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo tinha aprendido da sua avó Loide, da sua mãe Eunice e do próprio Paulo, que quando passou naquela região, pegou Timóteo, sabendo do seu talento e do seu dom, e levou consigo. Diz: você vai andar comigo, vai ser o meu servidor, você vai me ajudar na obra. E aí foi formando Timóteo na sua tenra idade para ser um obreiro eficiente. Que coisa linda, irmão. Mas chegou para ele e disse: ó, você tem que permanecer naquilo que eu estou te ensinando, naquilo que a tua avó te ensinou, naquilo que a tua mãe Eunice te ensinou. E aí, olha o verso 15. Pelo que desde a sua meninice sabeis as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir com justiça. Para quem? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, olha que lindo é isso aqui. São princípios, tá, que se baseiam aonde? Na Bíblia. Ele diz: ó, desde a sua meninice, da sua tenridade, você sabe toda a escritura, você conhece a palavra. Então, quem conhece a palavra só erra se titubear na fé, se vacilar, se ir na onda do povo. Irmão, senão não erra. Então, a liderança precisa se basear em princípio. Então, eu vou para o último princípio, eu tenho 5 minutos, eu vou para o último princípio. Ó, primeiro princípio qual é? A escolha das pessoas certa. Segundo princípio, pessoas idôneas que gozem de confiança. É o segundo princípio. Terceiro, pessoas com objetivos definidos. Quarto, a delegação de tarefas, de missões, de responsabilidade. O quinto, seja organizado e desperte talentos. Sexto, valorize o aprendizado, não aceite o fracasso. Passou, e para finalizar, qual é o sétimo? Seja influente, deixe um legado. Como é bom quando você tira o líder: rapaz, você fez um excelente trabalho. Agora eu vou levar você, ou elevar para um outro posto. Deus está te chamando para algo ainda maior. Ou seja, ele foi tão influente que agora ele deixou um legado. Ou seja, seja influente, não deixa um rastro de: rapaz, não vi a hora que tirava esse miserável. Rapaz, ele não trabalha e não deixa a gente trabalhar. Você quer fazer, ele não deixa. Parece que os fariseus eram assim. A Bíblia diz que eles se colocavam junto à porta, eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. Tá? Pegava, colocava um fardo pesado sobre as pessoas e eles nem com o dedo se moviam, conseguia levantar. Ou seja, pelo amor de Deus, irmão, isso é terrível. Então, seja influente, deixa um legado. Quer ver o que diz Romanos 16, e eu termino aqui, versos 1. Romanos 16, verso 1, o que diz? Recomendo-vos que Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Olha aí, Paulo recomendando uma mulher. Ela serve lá na igreja. O que é isso, pastor? É você deixar um legado. Quer ver mais? Verso de número 6 do mesmo capítulo. Verso 6. O que Paulo diz no verso 6? Ele diz: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. O que é isso, pastor? É você ser influente e deixar legado. Quer mais? Versículo de número 10. Paulo diz assim: saudai a Apeles,
aprovado em Cristo. Pastor, o que é isso? É ser influente e deixar legado. Você sabe que na Bíblia teve alguns reis, pelo menos um, está escrito nestas palavras que eu vou falar agora. A Bíblia diz que eles morreram, que eles foram sem deixar saudade. Ou seja, fizeram tantas misérias, tantas desgraças, que eles morreram e não deixaram. Não, parece que tem gente, às vezes tem gente que até da família, não vai sem deixar saudade, porque só dava trabalho, só fazia, sabe? Então, não deixaram saudade. Então, deixe legado para os seus filhos, deixa legados para a igreja, seja influente, deixe legado. Então esse é o nosso tema. Coloca o banner aí novamente para a gente finalizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual será o tema da próxima segunda-feira. Nós já falamos como ser um líder eficiente. Segundo, o preço de ser um bom líder. Hoje, terceiro, princípios para uma liderança autêntica e eficaz, né? Como diz ali o líder, tanto na vida profissional quanto na vida ministerial, né? Precisa conhecer e se comprometer com esses princípios que Deus já estabeleceu para o exercício da liderança. Então é o que nós falamos hoje. Pastor, e o quarto, qual será? Virei um líder na minha igreja. E agora? Eu virei um líder. Aí nós vamos, né, falar em minúcias. Né? Virei um líder na minha igreja. E agora, pastor? Como liderar pessoas? Nós vamos estar ensinando. Amém? Vamos ficar em pé.